Vamos continuar a história do anime de Midori no Hibi. A história se procede com a irmã do Seiji andando até a casa dele. E depois é cortado para o Seiji, que está contando o dinheiro de sua mesada. E em seguida o Seiji diz para Midori que eles irão sair para jantar, já que ele está com dinheiro. Ela fica bastante animada até que a irmã dele, a Aneki, aparece. O Seiji esconde a Midori para sua irmã não ver ela, mas a Aneki acaba sentindo cheiro de mulher. Só que em seguida o Seiji pergunta o que ela está fazendo ali na casa. Então a Aneki pega o dinheiro da mesa do Seiji e diz que vai fazer algo útil daquilo, além de usar só para pôr... Desculpem, é que se eu não censurar isso daqui, o YouTube me lasca, tá? Mas continuando. O Seiji diz para ela devolver a mesada dele. A Aneki então bate nele e em seguida ela fala que o protagonista está longe de enfrentar ela, pois ela é top. E aí ela segura o braço dele e com isso acaba vendo a Midori. A Aneki dá um grito e o protagonista consegue recuperar sua mesada, por enquanto. Enfim, depois eles explicam a história para a Aneki e o protagonista pede para ela não contar a ninguém. Então a Aneki acaba puxando a Midori e pergunta para ela por qual parte do corpo a Midori se apaixonou pelo Seiji. A Midori responde dizendo que o Seiji é muito forte, confiável, amoroso e gentil. E são por essas razões que ela se apaixonou pelo Seiji. A Aneki acaba gostando da Midori. O protagonista então chama a irmã dele de idiota. E com isso a Aneki acaba estrangulando o Seiji. Só que antes dela cancelar o CPF dele, aparecem os motoqueiros chamando ela. Com isso a Aneki sai da casa e do nada mete um pisão e um chutão nos caras. E chama eles de idiotas, pois estão fazendo muito barulho e atrapalhando a vizinhança. Só que os caras gostaram da Aneki ter batido neles. Eles são meio masoquista, né? É porque essa gangue é a gangue que a irmã do Seiji comandava na escola. Então eles admiram bastante a Aneki, entenderam? Mas bem, a Aneki chama eles para saírem, para dar um rolê. E que eles não precisam se preocupar em pagar, pois quem vai pagar será o Seiji. Então o Seiji tenta reclamar, digo que tenta, pois a irmã dele dá um pisão nele, que chega que o Seiji acaba desmaiando. E eles acabam levando ele mesmo assim desmaiado, tá? Para as termais. Só que no meio do caminho o Seiji acaba acordando e a Midori diz que está muito feliz de sair com ele. O Seiji não questiona e só aceita ir ao local. Enfim, mais tarde eles estão chegando no local. A gangue está toda feliz, mas o Seiji não. Todos ali estão bêbados e fazendo burrices o tempo todo. Até que a Aneki mete um soco em um dos caras e bota o pau na mesa dizendo que aqueles truques são ridículos. Com isso ela vai até o Seiji e mostra a Midori para todos da gangue. A Midori fica em choque e o Seiji fica mais em choque ainda. A irmã dele fica rindo enquanto os caras ficam se perguntando se a Midori é uma boneca. E com isso eles ficam lá mexendo com ela até que o Seiji intervém, dizendo para tirarem as malditas mãos sujas deles da Midori. O cara de óculos não gosta do que o Seiji falou, então o Quatro Olhos dá um soco no protagonista e o Seiji revida. E a partir daqui começa uma briga generalizada entre eles. Então acaba com todo mundo se quebrando, tá? É isso. No dia seguinte, o Seiji e a Midori estão tomando banho e ele pede desculpas para ela sobre o acontecimento do dia anterior. O Seiji continua dizendo que a irmã dele bebe demais e que ela esquece tudo que disse no dia seguinte. A Midori fala que o Seiji e a irmã dele se dão muito bem e que ela tem um pouco de inveja, pois a Midori é filha única. E em seguida ela se oferece para lavar a costa dele. A Midori começa a lavar, só que ela deixa cair a esponja e com isso ela vira esponja. Ou seja, se questiona, pois a esponja está diferente. Então a Midori aparece dizendo que ela que está esfregando a costa dele. E ele diz para ela não ficar fazendo essas gracinhas. E nesse momento a irmã do Seiji aparece. E sim, ela está peladona. Então eu irei censurar essa bagaça, tá? Para o bem do canal. Enfim, o Seiji fica bastante surpreso e a Midori acaba elogiando o corpo da Aneki, enquanto arrasta o Seiji com ela. Depois os três vão tomar um banho nessas fontes termais aí, e a Aneki fala que o Seiji, quando menor, tomava banho junto com ela. Agora hoje ele tem vergonha, né? E daí ela começa a zoar ele, dizendo que até hoje ele não sabe nadar, e o Seiji fica bastante irritado. A Midori então pergunta para a Aneki de como o Seiji era na infância. E a Aneki diz que o Seiji
Seiji apanhava muito na escola. Na infância, o protagonista brincava sozinho, e podemos ver que ele ainda não tinha o cabelo loiro, ou seja, ele ainda iria virar um delinquente. Pois bem, Os outros garotos enchiam o saco dele, e o Seiji não fazia nada. Apenas sorria. E sempre quem tinha que ajudar ele era a Neck. Até que ela decide treinar o Seiji para se defender. A Neck até mesmo usa hipnose para hipnotizar ele, dizendo que agora ele é o cachorro louco da mão demoníaca. E depois de todo esse treinamento, o Seiji encara os valentões. Mas mesmo com aquele intenso treino, o Seiji sai derrotado da batalha contra os valentões. Mas a Neck diz que desde aquela vez que o Seiji apanhou, ele continuou treinando e ficando cada vez mais forte, ao ponto dos outros terem medo dele. E ela continua falando que mesmo ele sendo forte, bater nos mais fracos não é coisa que o Seiji faz. E com isso a Midori acaba tendo um flashback, lembrando das vezes que o protagonista ajudou alguém. A Neck pergunta se ela ficou bastante chateada com a história. E a Midori diz que não, pois ela ama o Seiji. e enquanto elas estavam conversando, o Seiji estava se afogando. Mas bem, depois o Seiji acaba acordando e a Midori diz que todo mundo ali já foi embora. Então quem acaba pagando as contas é ele, tá? Mais tarde na sua casinha, eles estão tomando banho. Até que o Seiji deixa sem querer a toalha do banho cair. E a Midori acaba vendo a Excalibur dele. Enfim, é outro dia, eles estão tomando um sorvetinho para dar aquela refrescada. E a Midori está bastante feliz por estar tomando sorvete com ele. Depois deles terminarem, o Seiji vai até uma loja comprar uma nova roupa para a Midori, pois aquela roupa dela acabou sujando com sorvete. Então eles acabam chegando em uma loja de bonecas. A Midori fica bastante animada vendo as roupas, enquanto o Seiji fica com medo, pois tem muitos otakus esquisitões que gostam de bonecas. E com isso, o Seiji fica bastante assustado. Vai que tem alguém que eles conhecem ali naquele local. Enquanto isso, a Midori está testando as roupas. E o Seiji acaba gritando com ela. E todo mundo da loja acaba olhando para eles. Então o Seiji vira e pergunta com uma cara assustadora se os virgens estão olhando para ele. E os otakus voltam a olhar suas bonecas. E a Midori ainda continua se vestindo de enfermeira. Mas o Seiji fica com raiva, pois ela não está colaborando para que aquilo seja rápido. Só que quando ele olha o preço daquele vestido, ele se assusta, pois é bastante caro. Todos os modelos ali são bastante caros. E quando ele tá quase surtando por dentro, a Midori fica brincando com as roupas. Só que nesse momento aparece um rapaz que seu nome é Suichi. Ele diz que é o colega de sala do protagonista. E com isso o Seiji surta por dentro. O Suichi diz que não sabia que o cachorro louco também gostava de bonecas. O Seiji fica extremamente incomodado com aquilo, pois ele não gosta de bonecas e só foi ali para comprar roupa para a Midori. O Suichi diz que não há necessidade do Seiji esconder nada, pois eles são amigos. Então o Seiji diz que é exatamente isso. Eles não podem falar nada das bonecas para ninguém da sala, pois eles são amigos. O Suichi fica doidão e diz que as garotas de verdade são irritantes e impuras. Elas nunca são como eles querem que sejam. E por isso o maluco aí prefere bonecas, pois, entre aspas, seriam melhores que as garotas reais. Então o Suichi começa a dizer seu sonho maluco, que ele queria muito uma boneca que pudesse estar viva. E define exatamente a Midori. Ao ouvir isso, o Seiji fica em choque, pois se o Suichi descobrir a Midori, ele pode, sei lá, querer cortar o braço do Seiji para ficar com ela. O maluco pergunta se o Seiji está escondendo alguma coisa dele, e o Seiji fica desesperado, mas tão desesperado que dá um golpe de karatê no Suichi, que consequentemente acaba desmaiando. Enquanto os outros virgens estão olhando aquilo, o Seiji então corre atrás de todos ali. E enfim, já é mais tarde e eles voltam para casa, e a Midori está fazendo sua roupa. O Seiji então diz que é muito estranho ela morar em uma mansão e conseguir fazer tudo aquilo. Ela diz que quem ensinou isso para ela foi a empregada. E bem, a cena é cortada para a mãe da Midori. E lá aparece um novo maluco falando da Midori, que ele está muito triste por ela não acordar e diz ainda que gosta da Midori. Eu não sei quem é esse cara,
mas em breve você vai descobrir. Bem, é cortado de novo para o Seiji e a Midori. E ela mostra a nova blusa que ela fez. E o Seiji começa a gritar com ela para não ficar inovando tanto, porque é algo vergonhoso, tá? No dia seguinte, o Seiji está andando e acaba vendo o Virgin. E o cara tá sinistro. Nem falou nada com o Seiji. Então o Seiji fica se perguntando o que pode ter acontecido para o Suichi ter ficado estranho daquele jeito. Na sala, o professor faz uma pergunta e a Takako ajuda ele a responder. E em seguida, o Seiji agradece ela. E nesse momento, a Midori acaba achando uma revista de otaku imundo sobre bonecas. Ela abre a revista e vê uma cartinha que o Virgem Suichi deixou. Depois, na hora do almoço, a Takako tem uma imaginação dando o almoço dela para o Seiji. E quando ela vai tentar fazer a mesma coisa que a imaginação na vida real, ela vê que o Seiji não está lá, pois ele foi se encontrar com o Suichi no terraço do colégio. O Seiji está muito puto, porque ele acha que o Suichi está ameaçando ele. E quando ele chega lá, o Suichi começa a falar que o Seiji está escondendo algo dele. E antes que o Seiji fale algo, o Suichi pede para o Seiji mostrar a boneca dele. Ou seja, esse maluco aí acha que a Midori é uma boneca. É isso. Pois o doido aí mostra que tem uma bonequinha de mão, tipo um fantoche, tá? É estranho demais. Então ele pede para o Seiji mostrar a boneca dele. E com isso o Seiji acaba mostrando a Midori. E o maluco fica todo animadinho, perguntando onde a Midori é vendida. O Seiji diz que é do ocidente, um produto importado. Até que do nada a Midori espirra. E o Suichi fica surpreso em ver uma boneca espirrar. O Seiji começa a ficar desesperado, enquanto o Suichi fica pensando como a boneca fez isso. E ele mesmo chega em uma conclusão, que é alta tecnologia do ocidente. Com isso ele vai perguntar ao Seiji qual a fábrica e o país que foi produzida a Midori. O Seiji se nega a falar e sai correndo. E o maluco começa a correr atrás dele, mas não consegue alcançá-lo. Enfim, é mais tarde e acaba chegando uma correspondência na casa do Seiji. Um vestido de boneca, que provavelmente foi o maluco lá que mandou, tá? O Suichi está na varanda da casa do Seiji com binóculos, esperando a Midori trocar a roupa. Pois, de acordo com o maluco aí, quando ela for trocar a roupa, ele vai ver o nome do local que foi produzido. Mas o plano dá errado, pois a Midori pede para o protagonista fechar as cortinas e acaba que o plano do Suichi vai pelo ralo. Mas ele não desiste e tenta de todas as formas ver o local onde supostamente a Midori foi feita. Então ele fica seguindo o Seiji por todos os lados da cidade, até que o Seiji percebe isso e se esconde. A Midori diz que vai dar uma averiguada no local e do nada ela e o Suichi se assustam um com o outro. O Seiji fica bastante furioso e o Suichi tenta se explicar. Só que aí ele acaba enganando o Seiji e avança puxando a camisa da Midori. E quando ele faz isso, ele vê que a Midori não é uma boneca qualquer. Ela está viva e grudada no braço do Seiji. O maluco fica bastante contente e diz que a Midori é muito bonitinha. A Midori fica sem jeito, enquanto o Seiji fica puto com os dois. Então o Suichi pergunta onde o Seiji conseguiu a Midori. O Seiji já tá de saco cheio daquilo e diz para o Suichi não falar nada daquilo para ninguém. Então o Suichi diz para o Seiji que não é para ele ser tão agressivo, pois ele sabe do segredo do protagonista. E com isso o maluco diz que agora o Seiji é o servo dele. E em seguida o Suichi vai embora sorrindo. Enfim, no dia seguinte o Suichi chama o Seiji para um local. O maluco então leva uma roupa para a Midori vestir. Então ela veste e o Suichi começa a tirar várias fotos dela. O Seiji fica irritado com aquilo, mas a Midori acaba gostando da roupa, que foi a roupa que o Suichi fez, tá? O Suichi vê a Midori feliz e deixa ele também muito feliz. Ele puxa a Midori para perto dele e diz ter nascido para encontrar ela. O Seiji chama ele de doido porque aquilo antes era o braço do protagonista. Aí o maluco começa a falar que tem vestidos, kits de mesa e banho e etc. E fica implorando para Midori ser dele. Mano, que maluquice é essa, velho? O cara quer se casar com o braço do outro. A Midori diz que não pode ficar com ele, pois ela não é uma boneca e que gosta do Seiji. O Seiji também diz a mesma coisa, que ela não pode namorar com ele, tá? O que eles podem fazer é ser amigos. Aí o maluco fica todo feliz e pede para a Midori usar outras roupas. Só que aí o Seiji acaba dando um mortal nele. E mais tarde, o Seiji descobre que o Suichi acabou perdendo as memórias com o mortal que ele deu nele. Até mesmo a personalidade do Suichi mudou um pouquinho. E o que aprendemos nesse vídeo?
que o Suichi queria ser feliz, mas que não podia contar sobre o seu gosto de bonecas para ninguém. Então ele acaba deixando isso escondido, entre aspas. Concluindo, não seja um otaku que fica muito tempo isolado da sociedade. Você vai fazer coisas estranhas. Veja esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por vir até aqui e tchau!